Queridos amigos, eu demorei 7 anos para encontrar um conteúdo que eu fizesse todas as pessoas que não conhecem sobre adubação, ou se têm dúvidas sobre adubação, pudessem compreender o porquê se deve adubar, qual tipo de produto se deve utilizar. E eu já quero adiantar para você que esse vídeo não se trata de uma indicação, de um produto, de nada disso. Se trata de boa informação para você que tem todas essas dúvidas. Aqui você vai aprender hoje o porquê você deveria de adubar. E por que determinados tipos de adubo podem não ajudar tanto a sua planta? É só uma forma de levar para você conhecimento para que você, no final, tome a sua própria decisão. A escolha será sempre sua, para que você tome a decisão do que vai usar e se vai usar, embasada em informação boa e de qualidade. Bom, e para a gente dar início, eu quero dizer para vocês que a gente precisa entender o porquê deveria de se adubar. Uma vez que muitas pessoas, inclusive, vêm aqui no canal e dizem assim: Fábio, você cultiva orquídeas e lá na natureza elas não precisam de um homem adubando essa planta lá. Porque logo então eu deveria de trazer uma planta dessa para casa e praticar as adubações na minha casa. Bom, então vamos lá. Usando a orquídea como âncora, e isso serve para todos os meios vegetativos de qualquer outro que seja o gênero e espécie, eu quero dizer a você que a simbiose da mãe natureza com qualquer que seja a planta, me parece óbvio que ali ela está sendo alimentada, que ali ela tem todos os recursos que ela precisa. Logo, quando eu retiro essa planta de lá, eu simplesmente não tenho mais essa mesma condição. Então vamos imaginar, por exemplo, que uma orquídea epífita, como essa orquídea aqui, que cresce sobre condição de árvore, ela está lá recebendo o cocô do passarinho, ela está recebendo aquelas cascas da própria árvore que cai, se junta nas raízes dela, vai se decompondo ali, a chuva cai trazendo outros tipos de adubos que ao longo, dejetos de animais, de insetos que morreram nas árvores, vão caindo e alimentando essa planta que se alimenta pela raiz. Então, na mãe natureza, essa simbiose acontece de forma natural e, lógico, não precisa de um homem lá. E quando a gente traz para casa, também na mãe natureza, nós não temos lá um vasinho, nós não temos pedra brita de construção, nós não temos esfagno, colocado na árvore para as plantas crescer. Então, se na mãe natureza ela tem um sistema de vida, logo em casa, quando nós trazemos essas plantas para cá, é só uma simulação do que ela teria lá. E na natureza, por exemplo, nós cruzamos com esses termos, por exemplo, como plantas epífitas, que são aquelas que crescem sobre árvores, as rupícolas, que são encontradas vegetando sobre rochas, e nós temos também as terrestres, encontradas vegetando sobre condição de terra. Bom, já que a gente entendeu esses conceitos, cada uma dessas plantas se alimentam de alguma maneira lá. Por exemplo, as plantas terrestres, é muito comum a gente ver, cruzar nas matas, essas plantas se alimentando das folhas que caem das árvores, que vão se decompondo ali, entre outros materiais, como disse, que vão se decompondo, alimentando essa planta naquela condição de terra. Nas árvores foi o que eu expliquei, nas rochas não é diferente, a condição é basicamente a mesma, são dejetos e coisas que vão passando por aquela rocha, alimentando essas plantas. Então na natureza nós também não temos essa condição de trazer essa planta para dentro de um espaço confinado, que é esse qual a gente montou para cuidar das nossas plantas ornamentais, e logo ela não tem as mesmas condições, ela não vai ter ali dejetos de animais, ela não vai ter ali o cocô do passarinho, ela não vai ter essas condições que na natureza ela tem. A gente então parte para a adubação, para entregar para essa planta confinada, que está dentro de um espaço físico confinado, por exemplo, como é o meu aqui, onde eu estou dentro de atrás aqui passa a rua de avenida, no outro lado é avenida, eu estou em meio urbano, não estou nem numa situação, por exemplo, de um sítio, de uma chácara, onde até se favorecia de alguns benefícios da própria mãe natureza. Já que no meio urbano não tenho essa condição para a planta, eu devo adubar para que eu tenha os mesmos resultados que a mãe natureza entrega. O que nós fazemos em sistema simulado dentro desses espaços que nós criamos é justamente simular a condição de vida que essas plantas têm lá no seu habitat. Então, se lá no habitat ela recebe um determinado tipo de luz, é esse determinado tipo de luz que eu devo tentar simular no meu espaço para que o resultado seja o mesmo encontrado na natureza. Se lá na natureza eu vejo que a condição de água e de umidade que ela recebe é X, é a mesma quantidade de X e de rega que eu devo simular dentro desse espaço confinado para que eu me aproxime do que essa planta teria lá na mãe natureza. E aí nós entramos também nesse critério do que se lá ela receberia
as fontes de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de micronutrientes, de forma natural, logo aqui não é natural, então eu vou ter que adubar essas plantas. Eu acho que então ficou claro, né, aquilo que até me parece óbvio, uma vez que está na natureza, a mãe natureza cuida, trouxe para esse espaço confinado, quem cuida sou eu, responsável somos nós, né? E aí a partir disso a gente tem que adubar. Vamos conhecer agora os adubos. Então por que eu devo adubar? Porque ela não está mais na natureza, tá? Não tem mais ninguém cuidando dela, é você o responsável por ela. Por isso que você deve adubar. Vamos encontrar agora qual seria a melhor fonte de adubação que você pode entregar para a sua planta. Para a gente dar início no que deveremos fazer em questão da adubação, você precisa saber aquelas opções que a gente vai ter. Então nós temos a opção orgânica, e a opção orgânica é, por exemplo, aquele café que você aproveita, né, aquela borra de café, um produto orgânico, o bocacha é um produto orgânico, a banana, a casca da banana pode se tornar um produto orgânico, mas você precisa saber, né, o que cada um desses produtos fornece para que você possa fazer essa adubação, de modo que a planta realmente esteja recebendo todos os nutrientes que ela precisa. Nós temos também o adubo organomineral, que seria fertilizantes minerais misturados com orgânicos. Né? São fontes, inclusive, melhores do que as adubações orgânicas, na qual a gente aplica nas nossas orquídeas. E nós temos o inorgânico, conhecido por muitos de vocês como foliar ou como químico, né? Inclusive, foliar para as orquídeas, ela nem faz muito sentido, uma vez que nós temos as absorções da nossa orquídea através das raízes dela. Então nós temos baixíssimo nível de absorção da planta através das folhas. Embora ela faça a absorção através da folha, isso pode representar apenas 10 ou 20% da sua absorção, sendo 80% até 90% da absorção através das raízes. Então isso seria o inorgânico, conhecido como foliar, porque as pessoas não querem essa coisa, porque é o químico, né? Essa coisa preconceituosa que se gerou em cima desses produtos industrializados. Bom, vamos partir agora para a adubação orgânica, aquela natural para você que não quer saber dessa adubação química ou foliar ou inorgânica. Você quer fazer a sua planta se alimentar daquilo que você entende ser melhor para ela como orgânico, e nós temos que entender todas as vantagens e desvantagens dessa adubação. A primeira delas é entender qual tipo de adubo você vai entregar para que ele não seja limitado a entregar para a sua planta uma quantidade de nutrientes que seja insignificante ou deficiente para aquela que é a necessidade daquela planta que você cultiva. No caso das orquídeas, por exemplo, assim como diversos outros vegetativos, elas têm necessidades básicas que partem do NPK, que seria nitrogênio, fósforo e potássio. Eu incluiria ainda nessa fonte de macronutrientes o cálcio, o magnésio e também o enxofre, que também compõe esse macronutriente de vida para que qualquer planta possa vegetar e viver bem. Ainda assim, nós temos também que entregar os micronutrientes, como boro, manganês, né, molibdênio, entre alguns outros nutrientes, micronutrientes, que terão as suas ações nessas plantas, nas suas devidas condições de cultivo, é claro, porque todas elas vão precisar também do tipo de iluminação correta para que se possa desenvolver a fotossíntese e a absorção da planta tenha todo o significado, né? Toda essa nutriente que entrou na planta realmente possa alimentá-la durante o percurso de sua vida. E é aí que começam a ter alguns problemas quando a escolha das pessoas são para os adubos orgânicos. Porque muitas pessoas, por exemplo, veem que o café pode ser uma fonte de nitrogênio, mas ele somente seria uma fonte de nitrogênio com algumas vitaminas, com alguns micronutrientes. Então, a fonte principal seria o nitrogênio, mas faltaria, por exemplo, para uma planta o cálcio, né, o potássio, o magnésio. Recentemente, eu falei inclusive sobre a babosa, onde eu deixei bem claro no vídeo as funções daquilo que a babosa, até o presente momento, né, traz como fonte de nutrientes, quando se fala de usar a babosa como fonte de nutrição para as plantas como adubação, onde ela tem apenas o magnésio e o cálcio como fonte de entrega que a babosa pode fazer. Aí muitas pessoas, porque ela não enraiza, as pessoas talvez não tenham assistido ao vídeo inteiro, no qual eu deixo bem explicado o que aquele tipo de material faz.
Deixo claro também que essas pessoas precisam entregar para a planta na qual você decidiu de repente usar a babosa, você vai precisar de um nitrogênio, você vai precisar do enxofre, você vai precisar dos micronutrientes. Então, quando se fala de adubação orgânica, ela pode ser bem falha ou bem completa. Tudo depende da perspectiva e entendimento que cada uma dessas pessoas vai ter ao realmente colocar um produto sabendo o que se deve esperar daquele produto. Então, por exemplo, se você escolher só o café, você só está dando nitrogênio. Está faltando diversos outros macros e micronutrientes para essa planta. Deu para entender? Se você escolheu, por exemplo, a torta de mamona, você, por exemplo, comprei a torta de mamona, que falaram que a torta de mamona ela é muito boa para que a gente faça esse adubo orgânico em casa. Fato, né? A torta de algodão. Mas quais são as fontes? As principais fontes entregues pela torta de mamona é também o nitrogênio. Logo a gente coloca o fósforo, né, utilizando de lenha queimada, né, para a gente faça a cinza, para que a gente tenha o fósforo misturado junto com a casca, com o nosso adubo de torta de mamona, né? A gente também faz a utilização de farinha de osso para que a gente tenha o cálcio misturado ao nitrogênio da torta de mamona e ao fósforo da lenha queimada, né, da cinza. Então veja que as misturas que vão sendo feitas, elas vão sendo feitas para que se juntem todos os macros e micronutrientes quando se fala de adubação orgânica. A desvantagem desse material são algumas, principalmente quando a gente fala de orquídeas cultivadas sobre questão de troncos de madeira ou de pinos dentro de um substrato que está dentro do vaso. Primeiro porque todo esse substrato que nós utilizamos para orquídeas, quando se fala, por exemplo, de esfagno, pinos, casca de macadâmia, carvão, todos eles são matérias orgânicas que ao longo de um tempo vão entrar nesse estado de decomposição. Quando nós utilizamos um adubo orgânico nessa base de torta de mamona, o café, a farinha de osso, a gente ajuda que esse material de substrato se deteriore mais rápido, né? Ele acaba entrando em estado de decomposição mais rápido, mais aceleradamente, porque nós estamos fazendo a utilização de adubos orgânicos que vão deteriorar esse substrato de uma forma um pouco mais rápida. Acho que deu para compreender bem. Então essa talvez fosse uma das desvantagens de utilizar, por exemplo, com as orquídeas, né? Não que isso a curto prazo fizesse mal para a sua planta, porque até um ano e meio, vai ser muito difícil que esse adubo orgânico, seja ele qual for que você faça a utilização, venha trazer algum mal para a sua planta, né? Só vai começar a realmente ter esse problema caso você permita essa planta ficar nesse substrato 3, 4 anos, onde certamente vai ter ali um excesso de substrato com pH ácido e que vai desfavorecer o enraizamento, o crescimento das suas plantas. Então, o orgânico também tem uma outra desvantagem, que é o tempo que ele começa a alimentar de fato a sua planta. Quando a gente faz a casca de torta de mamona em casa, você pega a borra do café, estou usando o café apenas para a gente ter isso de forma lúcida, tá? Porque eu acho que você pode ter diversos outros materiais que você sabe que é orgânico, como falei, a casca da banana, né, entre tantos outros. Quando você faz isso em casa, ele vai precisar entrar em estado de decomposição e isso pode demorar 3 meses para acontecer. E só a partir desse 3º mês é que ele passa a entregar para as raízes, por exemplo, das orquídeas, uma fonte de alimentação. Ou seja, ele é muito lento e para plantas que têm um metabolismo lento, como é o caso das orquídeas, até pode ser muito benéfico. Mas pode não ser o mesmo efeito ou não trazer os mesmos resultados para plantas que têm um crescimento mais rápido, que precisa de uma alimentação mais homogênea, entregue de uma forma mais rápida para aquela planta, para que ela possa se desenvolver melhor. Então, é isso que você tem que medir quando você fizer a opção pelos adubos orgânicos. Lembre-se que ele precisa estar num estado de decomposição para que ele tenha os melhores resultados. Além disso, queria que você soubesse também que a escolha do adubo orgânico normalmente é feita para plantas terrestres, justamente pela condição, né, que vai criar-se ali para que essa deterioração do substrato, do adubo que você vai fazer, seja muito mais rápida. Em contato com a terra, isso pode acontecer até entre o prazo, né, de 60 a 90 dias para começar a acontecer, porque na terra isso acontece de modo mais rápido. Quando nós estamos falando de orquídeas em vasos, substratos de pedra, etc., isso pode demorar ainda mais ou até ter efeitos bem significativos. Por isso que você deve sempre estar informado de como você vai fazer essa adubação,
e o que você deve esperar dela. Então, no caso dos adubos orgânicos, a mistura deve ser bem grande e balanceada para que a gente tenha todas as necessidades dessas plantas supridas, entendendo que essas plantas têm a necessidade de todos os macros e micronutrientes, mesmo que algumas dessas plantas tenham menor ou maior necessidade, tanto faz. Ela precisa, menor ou maior quantidade, ela precisa. E encontrar o equilíbrio, né, uma outra desvantagem também, é que fazer isso em casa pode encontrar-se um desequilíbrio, ou seja, você utilizar produtos que vão ter muito mais nitrogênio do que fósforo, do que potássio, do que micronutrientes de valores para a planta, fazendo inclusive com que alguns atrasos de floração nas suas orquídeas ocorram justamente por esse desajuste. Imaginando que, por exemplo, a fonte de nitrogênio é muito grande, a planta sempre se vê em condições de crescimento. Você está sempre com uma fonte grande de nitrogênio incentivando a planta a crescer. E isso pode desfavorecer, inclusive, essa planta florescer e assim deixar essa planta fraca, uma vez que ela tem uma fonte apenas muito forte de nitrogênio, que desenvolve só a planta a crescer, e todos os outros são deficientes. Por isso, encontrar o equilíbrio para fazer esses adubos orgânicos em casa passa a ser mais complicado e difícil, embora seja sempre mais barato, opções mais baratas, né, e de reaproveitamento, que podem ser feitos, mas, sobretudo, devem ser agora informado, né, você toma a decisão do que pode ser melhor quando você for fazer a distribuição dessas matérias orgânicas para que você possa adubar as suas orquídeas. Adubo organo-mineral. Qual a diferença desse material, né, desse organo-mineral para o orgânico? Se você optar pelo organo-mineral, as vantagens são algumas. A gente começa a ter algumas vantagens sobre a questão do adubo orgânico. O organo-mineral ele vai contar com as matérias orgânicas citadas nessa primeira etapa na qual eu falei do adubo orgânico, né? Por exemplo, a borra do café, etc, etc. Mas vai contar também com os fertilizantes minerais. Então a gente vai ter o encontro dessas duas matérias que vão entregar para suas plantas a mesma ideia de, né, você vai entregar nitrogênio, o fósforo, o potássio e tal. Só que essa maneira orgânica mineral, ela vai fazer isso de modo mais rápido. Lembra que eu falei para você que o orgânico, ele pode, a partir do terceiro mês, ele passa a entregar nutriente, né? Ele está em estado de decomposição e passa a entregar nutrientes. Os organominerais, inclusive, alguns produtos já industrializados, contam até com ativo, para que essa matéria orgânica ela aconteça de modo mais rápido. Quando você faz a aplicação, a partir do 10º dia, do 15º dia, a planta já está se alimentando desse adubo organo-mineral que você entregou. Então eles são fontes muito mais responsivas para a planta quando se fala de uma adubação que a planta já vai conseguir fazer as suas absorções necessárias para que ela possa conviver bem. Outra vantagem que a gente tem, tanto do adubo orgânico quanto do organo-mineral, é o espaçamento, né? A gente não precisa ficar, por exemplo, como os adubos inorgânicos, tendo aquela sequência semanal ou quinzenal ou até mesmo ou mensal, né? A cada 30 dias, que a gente tem que ter essa responsabilidade de fazer as aplicações do adubo inorgânico, né? Esse conhecido como químico por vocês. Então, os adubos orgânicos ou organo-mineral, eles sempre terão essa longitude. Você vai colocar ali a medida na sua planta e só após 3 meses você fará uma nova aplicação. Alguns recomendam a cada 2 meses, tudo depende muito do fabricante ou até mesmo da receita que você fez em casa. Então acho que deve ter ficado claro a respeito da diferença do adubo orgânico e do organo-mineral, né? Principalmente a questão do tempo de alimentação, que passa a ser muito mais rápido quando a gente fala do organo-mineral. E agora nós vamos falar do inorgânico, que é aquele sim conhecido como foliar ou químico por muitos de vocês. E o porquê que talvez ele, dessas listas todas de adubação que se encontra hoje, né, no mercado, ela seja a mais rápida, a mais eficiente quando se fala das plantas. Primeiro que, de forma líquida, né, às vezes alguns produtores desses materiais, dessas matérias inorgânicas, né, fazem isso de forma quelada. O que seria... Eu não quero entrar assim no termo muito técnico, embora possa trazer outros momentos esse tema para cá, inclusive trazendo alguns especialistas para melhor ajudar vocês, mas o que você precisa saber é assim, imagine que uma criança precisa da proteína da picanha, certo? Só que ela é uma criança, então você não vai ter condições de fazer uma criança mastigar uma carne de picanha. O que se faz nesse caso então? A gente busca encontrar no mercado uma forma de fazer aquela proteína da picanha se tornar uma papinha para que aquela
aquele bebê possa ter essa condição da ingestão daquela proteína sem que ele precise fazer, né, morder aquela picanha. Então, a gente tem, dessa forma, a gente consegue fazer o bebê se alimentar. Quando a gente fala desse inorgânico, né, imaginem que pegaram justamente lá o nitrogênio, o fósforo, o potássio, bateram ela no liquidificador e fizeram com que as plantas pudessem se alimentar através das raízes dessa forma mais mastigadinha. Acho que deu para vocês entenderem, né? A mesma papinha entregue para o bebê de forma que ele vai conseguir comer isso tranquilamente, é o que foi feito quando se fala desse produto inorgânico. A absorção da planta é muito mais rápida. Não é que o crescimento dela será mais rápido por conta disso, não significa que ela vai florescer mais rápido por conta disso, não significa que ela vai enraizar ou brotar mais rápido por conta disso, não faça essa confusão. Só o que nós vamos fazer é entregar essa fonte de proteínas e de nutrientes para essas plantas de forma que ela consegue absorver rapidamente. Então uma planta, por exemplo, como uma orquídea, diferente do que muitos acreditam, né? Ah, se eu utilizar produto tal, ela vai florescer mais rápido. Não vai, meu bem. Sabe por que não vai? Vamos imaginar que essa planta aqui, ó, que está com flor, agora, nesse momento, isso aqui, por exemplo, é uma Cattleya quadricolor, tá? Então, só para que você tenha uma noção. Isso aqui é uma Cattleya quadricolor. Ela floresce uma vez ao ano. Ela vai acabar agora essa floração, inclusive já está passando, né? Só para exemplificar para você, quando acabar essa floração, ela vai voltar a florescer somente no ano que vem, na estação de incentivo de floração dela. Não importa se eu uso o adubo orgânico, o adubo de pó mágico, o adubo organomineral ou o inorgânico que a planta absorve de forma mais rápida. Nada vai mudar a condição de floração dessa planta. Mas então o que mudaria? O que vai mudar é a fortificação que nós vamos dar a essa planta para que no ano que vem ela tenha condições de enraizar de forma melhor, as brotações venham mais fortes, como consequência ela tenha energia para que ela possa florescer, manter as florações e colorações mais fortes devido à planta estar bem nutrida. Então essa é a condição que nós devemos esperar de um adubo. A confusão que muitos fazem é que quando eu faço a escolha desse adubo é para acelerar esse processo. Isso que está errado. Você não vai acelerar o processo de floração nem de vegetação de nenhuma planta. Você vai melhorar, você vai dar condicionamento para que isso possa acontecer. Então o inorgânico ele se torna um dos adubos interessantes devido à quantidade de absorção rápida que a planta consegue fazer. Só para que você tenha uma ideia, uma aplicação de um 20-20-20 hoje, né, um Peters, que é utilizado, esse manutenção conhecido até, né, que é de forma bem equilibrada, ele entrega 20 de nitrogênio, 20 de potássio e 20 de fósforo. Nós estamos entregando para essa planta esses macronutrientes e a planta consegue, por exemplo, o nitrogênio absorver em 12 horas. Ela absorve isso de forma muito rápida. Então a absorção é rápida, não que a planta depois vai vegetar rapidamente por conta disso. Então essa era uma confusão que eu também gostaria que você compreendesse a partir de agora, quando se fala das adubações. O fato do inorgânico ser mais rápido é evidente. A absorção da planta em relação ao inorgânico corresponde muito mais rápido devido à planta ter uma condição de, como eu disse, né, já está batidinho, é aquela papinha, está pronto. Então você coloca ali e ela absorve. Na minha concepção, a melhor adubação que tem para qualquer que seja as plantas são os adubos inorgânicos devido justamente a da planta conseguir ser responsiva sobre a condição desses nutrientes. E por que nas orquídeas, o Fábio já falou que ele utiliza lá o Himitsu, que ele é um organomineral, certo? Então agora eu só estou falando do nome aqui para que vocês tenham essa ideia, porque vocês que acompanham o canal sabem que eu faço a utilização do Himitsu. Mas Fábio, se você falou que os adubos inorgânicos eles são mais responsivos, por que condição então você faz a utilização do organomineral? Vamos lá. Aí é que entra essas questões pelas quais eu digo para vocês que eu gosto das adubações, né? Porque nas orquídeas, principalmente, eu tenho diversas situações. Por exemplo, essa situação aqui, ó. Eu tenho essa planta, olha as raízes dela como cresce. Ela está num tronquinho, certo? Só que ela cresce de forma livre. Eu não tenho, por exemplo, condições de colocar o Himitsu. Onde colocar o Himitsu aqui? Ou qualquer adubo que você tem em casa de pó. Pense isso. Pode ser o seu bocashi ou qualquer pozinho que você utilize. Pense o seguinte, coloquei esse pozinho bem aqui no meio. O que eu estou fazendo para... Qual o nutriente que essa planta está adquirindo com esse pozinho que está aqui, se a raiz está aqui?
Você entendeu? Ah, mas é que ela pega aqui, ela absorve e leva para a planta. Pode ser que seja verdade isso, mas de forma bem menos, talvez, necessária do que ela precisa. Né? A gente talvez não dê tudo o que ela precisa, ela não consiga absorver tudo o que ela precisa. Então ela está recebendo, sim, em algum momento aqui, um incentivo, mas concorda que se eu fizer agora, agora que entra aqui para essa condição, o inorgânico, uma vez que eu vou ter a condição de usar esse foliar para que eu possa atingir toda a raiz da orquídea e com isso proporcionar a cada pseudobulbo a nutrição correta que ela precisa. Por essa razão é que eu não me apego apenas a uma adubação e reforço que adoro essas questões da adubação por ver as plantas corresponderem bem a todos esses procedimentos no qual eu realizo aqui. Talvez agora para vocês seja de forma bem lúcida o que eu estou dizendo, né? Então imagine que aqui nessa condição aqui eu não tenho raiz para fora. E aqui o Rimitsu, né, ou qualquer adubo em pó, tem algum sentido, até que a planta saia para fora do vaso. A partir do momento que nós temos uma planta para fora do vaso, com raízes para fora do vaso, ela já não está mais fazendo os aportes totais que ela poderia através dos adubos que estão aqui. Lógico que ela vai ter ainda, né, a raiz está ali se alimentando, mas essa nova brotação pode começar a ficar deficiente daqui a um tempo, devido a ela não estar conseguindo fazer todos os aportes de nutrientes que ela precisava. Por isso que a gente deve sempre misturar a condição de ter um adubo orgânico, de ter um adubo organo-mineral e sim um inorgânico, né? Para que a gente possa sempre entregar a adubação necessária para a nossa planta. E algumas pessoas que dizem assim, às vezes eu vejo também, né, sobre essas questões de adubação, mas as orquídeas precisam de pouquíssimo adubo, ou tem gente que até acredita que nem de adubo precisa. Gente, é assim, na natureza, as orquídeas tiveram que se adaptar a essa condição que você está vendo aqui, ó. Pseudobulbos, esses pseudobulbos que estão aqui, que fazem dessa orquídea aqui um vegetal totalmente diferenciado de tudo que a gente está acostumado a ver, é que aqui dentro ela faz todo o aporte desses nutrientes, passando pela temporada de chuva, pela temporada de baixa nutrição, porque se não tem a chuva, às vezes isso não, né, aquela condição do cocô do passarinho, da árvore quebrada, que vai, né, dos dejetos de animais, não vai escorrer sobre a raiz da planta. E aqui que ela faz o armazenamento desses nutrientes durante 6 meses, 7 meses, ela vai entregando isso para toda a planta. Se a parte traseira dela está gordinha, linda, vai sair uma nova brotação, é função da parte traseira da orquídea dispensar desse pseudobulbo, onde ela armazenou água e nutrientes, fonte de nutrientes e de água para a parte da frente. Esse é o ciclo natural de vida da natureza. Para a gente ter, então, não ter o amarelamento da parte traseira, ou do meio, ou até mesmo da parte da frente que vai se desenvolver, né? É a gente ter sempre essa nutrição de forma bem equilibrada. Se você for fazer a escolha por um adubo orgânico, eu recomendo fortemente que você faça a utilização de produtos que já estão industrializados para esse fim. Por quê? Porque já foi pensado e equilibrado de forma geral ali as necessidades que as suas plantas teriam. Por exemplo, vamos imaginar que um bocache feito para a orquídea, aquilo já passou por uma experiência, você já tem a quantidade de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de cálcio, toda equilibrada para você usar com segurança. Se você fizer a escolha por fazer isso em casa, sem a instrução correta, é aquilo que eu disse, você pode estar utilizando mais nitrogênio do que os elementos que a planta precisa, ou mais fósforo do que nitrogênio. Esse desequilíbrio vai fazer com que essas plantas cresçam com algumas deficiências que podem corresponder à sua falta de floração, de bom enraizamento, de brotação, e talvez você nem saiba disso, né? Poxa, mas elas estão adubadas, estão sob condições de iluminação correta, de rega correta, e elas não produzem, não consigo. Talvez o adubo seja o grande vilão, porque ele não está lá para fazer crescer, florir mais rápido, como disse, ele está lá só para fortificar a planta. Se você entrega coisas que vão desequilibrar essa fortificação ou incentivar outra coisa na planta, ela vai sofrer um atraso, um desequilíbrio, como consequência até falta de floração ou outros diversos problemas que você pode ter. O organo-mineral é o segundo que eu acho que vai realmente ser responsivo também para suas orquídeas ou para qualquer outra planta, devido a ele ter essa mistura de produtos orgânicos, também trazendo os fertilizantes minerais. E se você quer melhorar daí a utilização do organo-mineral,
parte para se juntar da seguinte forma. Por exemplo, nas orquídeas aqui, eu fazendo a utilização do Remitos, que é um organomineral, eu vou fazer o quê? Eu coloco ele no pé da orquídea, certo? E eu só vou fazer essa aplicação daqui a 3 meses novamente, não é isso? Eu posso fazer a de 20, 20, 20 a cada 15 dias. A inorgânica de 20, 20, 20 a cada 20 dias. Para que eu faria isso? Por que eu colocaria uma manutenção ao meio disso? Justamente por entender que talvez o espaço de tempo que essa planta está ali e tudo que ela vai conseguir absorver seja muito, muito lento. E eu adquiro, então, eu equilibro essa diferença de falta de um possível nutriente quando eu aplico o 20-20. O 20-20-20, que é essa manutenção. E por que não vai fazer mal para a orquídea e para nenhuma outra planta? Porque ela dispensa o que ela não precisa, ela só vai utilizar o que seria a deficiência. Então imagine o seguinte, eu preciso de 5 colheres de arroz. A planta está precisando de 5 colheres de arroz. Mas que você colocou um prato que contém 10 colheres. Ela vai comer as 5 colheres e vai deixar as 5 colheres lá. É o que a gente chama de resíduo. Né, o resíduo que fica dessas aplicações inorgânicas ou dos adubos químicos, que basta, depois de uma semana de você fazer a aplicação, a primeira rega que você fizer de forma abundante, você tira todos, elimina, né, esses resíduos que ficam dessas adubações. E é por essa razão também que a gente indica que você faça a troca do seu substrato a cada 2 anos, porque quando isso já não tiver mais, começar a saturar ali, vai entrar um substrato novo e o ciclo de vida com as adubações e todo o critério de cultivo passa a ser novo novamente. Ufa! Eu acho que eu consegui deixar todas as explicações aqui sobre essa questão da adubação para você nesse vídeo longo, comprido, mas eu tenho certeza que quem chegou até aqui, sei também que foram bem poucas as pessoas que chegaram até aqui, essas vão estar bem entendidas agora sobre a questão da adubação. E jamais, nunca agregue as adubações à floração, as adubações ao enraizamento, as adubações à brotação. Eu não preciso nem dizer o quão importante é, né? Só que ele vai se juntar a todo um critério de cultivo. No caso das orquídeas, vai se juntar à iluminação, vai se juntar à quantidade certa de regas, aos substratos que mais atendem o seu espaço, o seu microclima, e também haverá aqueles adubos que mesmo em alguns climas podem não ter as mesmas corresponder da mesma forma que para mim corresponde aqui. Isso também acontece, tá? Clima também interfere um pouco sobre questões de adubo. Faça as suas experiências, utilize os adubos que você acredita, depois dessa informação, que vai fazer sentido para você. Faça a experiência, deu certo, legal, não deu, vai mudando. Você vai encontrar certamente aquele que mais vai atender às necessidades das suas plantas de forma geral. Olha, eu espero realmente com esse vídeo ter trazido boa informação para você e que, sei lá, de alguma forma você agora tenha realmente compreendido as questões da adubação e o porquê você deveria de fazê-las e quais, né, você vai tomar a decisão de fazer, tá bom? Olha, muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Não esqueça de deixar aquele like pra gente, tá? Isso ajuda bastante o canal. Se inscreva, venha ser amigos. E aqui eu tô deixando na telinha para vocês mais vídeos aqui do canal, para que você continue aprendendo, né? Então tem diversos temas aqui, deve estar aparecendo em algum lugar na telinha, para que você continue assistindo e aprendendo com a gente. Um super beijo, até o próximo vídeo, a gente sempre se vê por aqui. Tchau!